Bem-vindos a este novo episódio do podcast Vamos, daqui da Paróquia de Cascais. É o episódio número 99, não é verdade? Nós gravámos também um episódio 00, só para apresentar um bocadinho quais é que eram os nossos propósitos com estas nossas conversas semanais. Por isso, este é o 100º episódio gravado. Não é o número 100, mas é o 100º que estamos a gravar para ir para o ar. E hoje estamos nas vésperas de Natal, em pleno tempo do Advento. Este tempo do Advento este ano vai ser um bocadinho mais curtinho, por isso vamos falar ainda um bocadinho sobre algumas coisas que têm a ver com este tempo do Advento e também algumas coisas assim mais pontuais e mais atuais. Mas há assim alguma coisa que queiras partilhar destes últimos dias aqui na paróquia, na nossa vida pastoral? Ou já está a 1500, que às vezes é difícil de olhar para trás e parar um bocadinho? Bem, tivemos na semana passada festas de Natal, várias, das escolas, que representações de Natal também houve várias. Sim, o que é que houve mais? Houve atividades normais, acampamentos dos escoteiros, onde também fui celebrar a missa no sábado passado. Batismos, missas normais, visitas a doentes, unção dos enfermos, funerais. É engraçado que nestas épocas é quando acontece tudo ao mesmo tempo. Sim. E não necessariamente coisas ligadas ao Advento e ao Natal, porque as pessoas continuam a ficar doentes, as pessoas continuam a ter, apesar de ser visitadas. Portanto, foi uma semana cheia. Esta também já começou a ser, e começou logo de manhã cedo, o dia de hoje. E depois, claro, uma pessoa nunca planeia ficar doente no meio de todo este caminho. Portanto, também quando fica doente acaba sempre por ser mais uma coisa aqui à mistura que tem de se compaginar com tudo o resto, e quando se está à espera de X ou de Y é preciso voltar a organizar a vida toda. Mas não sei, o Padre Nuno é que teve qualquer coisa diferente esta semana, não foi? Eu estou a fazer confusão com a semana anterior. Ideia. Não, já falámos, foi das equipas a semana passada. Sim, para mim não é nada diferente. Ou seja, são coisas que vão acontecendo. Também são celebrações familiares por esta ou por aquela razão, desde os 25 anos de casados, que está a haver vários agora nestes últimos tempos, 25 e 50, até outras celebrações também festivas, de pessoas que andam por fora e por isso aproveitam estes dias em que estão todos em família para batizar os filhos, os sobrinhos, os afilhados, os netos, os bisnetos. Depois também tudo que são estas celebrações familiares normalmente acontecem nestes dias de Natal. E pronto, basicamente é isso, é nós andarmos de um lado para o outro, também a atender as pessoas de confissão para aquilo para a celebração das festas que se aproximam, e depois é a azáfama própria de ir preparando estes dias de festa e de solenidade aqui na nossa igreja, com muitas coisinhas boas e bonitas. Sim, e entretanto começámos a novena de Natal, estamos a meio do retiro de Advento em etapas. Vamos ter já a última etapa, ou já tivemos quando sair este podcast. Concluímos o retiro na quarta-feira. Vamos ter o dia das confissões no dia 22 de dezembro, portanto desde as 9 da manhã até às 9 da noite. Até às 11 da noite. Até haver gente, rapaz. Tu no final não estás a olhar para o relógio. Mas pronto, mas nós garantimos que estamos lá sentadinhos à espera até às 11 da noite. E que mais? E pronto, depois é a véspera de Natal, que é domingo. Portanto, é uma véspera reforçada, que às vezes é só uma véspera normal, que é uma missa dia 24. Este ano não é de missa do quarto domingo do Advento. E depois segue logo, então, com essa noite, com a missa da noite de Natal. E começa depois, na segunda-feira, as missas normais, como se fosse um domingo normal. Menino, não confundas as pessoas, está bem? Este domingo à tarde nós celebramos o Natal. Este domingo à tarde celebramos a missa da vigília de Natal. Domingo à tarde celebramos às 6 horas na areia, além de no sábado. Celebramos também no domingo à tarde, porque é a véspera de Natal. E no domingo, dia 24, à tarde, já celebramos a missa da vigília também de Natal, além da missa da meia-noite. Por isso este ano o domingo fica mais curtinho. Este ano o domingo só é sábado à tarde e domingo de manhã. Vão ver? Por isso, do quarto domingo do Advento, celebramos sábado à tarde, missas vespertinas, e depois o domingo de manhã, as 8 missas que nós temos, celebramos o quarto domingo do Advento. Depois, domingo à tarde e meia-noite, celebramos o Natal, na vigília na meia-noite, e depois na segunda-feira, dia 25, celebramos o Natal.
E assim acontecerá também na semana a seguir. No domingo, dia 31, celebramos o domingo da Sagrada Família, de manhã, e no sábado à tarde. E depois no domingo à tarde, dia 31, já celebramos a missa vespertina da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. Este ano, porque a solenidade do Natal e da Santa Maria Mãe de Deus sobrepõe-se à do domingo. Por isso, é essa semi-confusãozinha, quando estão as duas coisas juntas, então sobrepõem-se. Então no domingo à tarde já celebramos a véspera da solenidade do dia a seguir. Deu para perceber? Eu acho que sim. Portanto, as pessoas para ir à missa têm de contar com, ok, então para ir ao quarto domingo do Advento têm de ir ou sábado à tarde ou domingo até à hora do almoço, e depois missa de Natal a partir das 7h15, das 6 horas da tarde na areia já é a missa vespertina de Natal até segunda-feira à noite. Exatamente. E a mesma coisa em paralelo depois para o dia 1, também acontece a mesma coisa domingo e depois segunda-feira. Sim, embora na areia só haja a missa da véspera de Natal, não haja a missa da véspera de Ano Novo. Pronto, então está registado. É como todos os anos, desde sempre, mas pronto, mas para sabermos que este ano é assim mais encavalitada a celebração do domingo e a celebração das solenidades do Natal e de Santa Maria Mãe de Deus. Por isso vai ser uma animação, temos a sorte de ter este ano, vamos ter cá um padre, o padre Artur, que é um padre brasileiro, que nós não conhecemos assim diretamente, mas vem cá passar os dias de férias de Natal, e como ele estuda em Espanha, é assim o Natal até ao dia de Reis, por isso vai estar cá nessa semana do Natal e depois na semana de Ano Novo, e com certeza que também nos dará uma ajudinha, tanto nas confissões como nessas celebrações todas, que não vão ser poucas. Então pronto, estamos prontos para essa celebração do Natal. Hoje o que é que nos trazes assim para este novo episódio assim, de conversa? E porquê é que trazes estas coisas? Então, continuando o ciclo que temos seguido nos últimos dias do podcast, vamos continuar com mais uma figura do Advento, que nos vai acompanhando ao longo de todo o Advento, neste caso o profeta Isaías. Vemos também por aí sinais do Hanukkah, não é? Que se dá mais ou menos por esta altura. E já agora, por acaso no outro dia estávamos a folhear uns livros e fomos à origem do Hanukkah, que por acaso já sabíamos, mas é sempre bom refrescar. E já agora dar a conhecer o que é isto do Hanukkah, se tem algum lugar no cristianismo, o que é que isso significa afinal quando se vê essa celebração. E depois falar das bênçãos, assim num sentido mais genérico. Depois havemos de aprofundar melhor noutro episódio, mas só abrindo assim um pouco o jogo sobre esta questão das bênçãos. O que é que significa a bênção? Para além depois de 2 sugestões para livros de Natal, como já fizemos no episódio passado. Muito bem, então vamos começar sobre o profeta Isaías, não é? Porque é que ele é apresentado como uma figura do Advento, e o que é que nós podemos saber sobre ele e sobre a sua missão na história da salvação? Então, Isaías é um profeta que viveu no século VIII a.C. Sabemos que ele era filho de Amós, não Amós, o outro profeta, mas outro Amós, que nós não sabemos bem quem que era. Era o pai de Isaías, então não sabias. Pronto, mas normalmente quando os pais são relatados por quem é que era o filho, não ficam assim muito contentes. Claro que ficam contentíssimos. Então querem que os filhos sejam muito boas pessoas e sejam mais conhecidos. Então Sim. Pronto, o Amós, o pai do Isaías, o Isaías, o filho de Amós. Sim, e estava aqui só a ver se o fio ficava desentrelaçado, que acho que estava aqui... Ok, acho que já está mais clara a voz. Antes ficava assim um zoom do fundo. Força. Não, mas Isaías era de ascendência nobre, portanto era de uma família importante em Israel, pelo que se diz. Portanto era do reino de Judá, vivia em Jerusalém, neste século VIII que há pouco dizia antes de Cristo. E provavelmente teve assim um longo ministério de profeta, talvez 50 anos de ministério, pois há referências dele desde o último ano do rei Osias até ao rei Manassés, que depois levou ao martírio. Portanto, passa também por todo o reinado de Ezequias, que portanto, teve assim vários reis por onde passa. Portanto, teve um longo ministério que começou cedo e portanto, é esse o Isaías que nós vamos hoje falar, cujo nome significa Deus é salvação. Portanto, também muito parecido com o próprio nome de Jesus, né, que Deus salva. E vamos falar porquê? Porque Isaías vai-nos acompanhando no Advento inteiro, desde o início até ao fim.
vamos ouvindo todas as profecias do Emanuel que vem, vamos ouvindo também as profecias da Virgem que vai conceber e dar à luz um filho. Há tantas referências a Isaías ao longo do Advento que é uma figura incontornável deste tempo e, portanto, fazia todo o sentido nós falarmos dele hoje. E então, começando pelo princípio, que é sempre uma boa forma de começar, vamos começar pela vocação de Isaías. Como é que Isaías então começou o seu ministério em Israel, em Judá neste caso? Ele teve uma visão onde viu o Senhor sentado num grande trono no templo, estava circundado de querubins, de anjos, e um deles pegou num carvão ardente do altar, estava o altar também diante do trono, e com ele tocou na boca de Isaías e assim purificou-o do pecado. Depois Deus tomou a palavra e convidou Isaías a pregar a verdade ao povo escolhido, ao povo de Israel. Portanto, ele acabou por ser purificado primeiro, nesta visão que teve, e depois enviado por Deus para anunciar a sua palavra. Que no fundo é o que significa a palavra também profeta, aquele que fala em nome de, e neste caso, em nome do próprio Deus. Ele foi então escolhido, foi enviado e foi então pregar ao povo uma mensagem que não foi assim propriamente muito simpática à partida, porque tudo isto também depende sempre do contexto em que se está a pregar. Isaías estava a pregar num contexto onde o povo se estava a desviar do caminho de Deus. A começar a ter outros deuses, que vai contra logo o primeiro mandamento de todos, de não terás outros deuses. Depois corrupção, injustiças que se viviam e que ele via à sua volta grandes injustiças sociais também. E então é chamado a ir pregar que tudo isto vai levar à queda de Israel. Porque tem ouvidos que não ouvem, tem olhos que não veem e, portanto, vão ter o fruto da sua desobediência para com Deus, que é a sua própria invasão, a sua destruição. E que viria depois então um fogo purificador que viria a acabar com a Jerusalém antiga e trazer uma nova Jerusalém, onde essa sim teria justiça e paz para todos. E ele usa uma imagem assim muito engraçada, mas ao mesmo tempo muito gráfica e forte. Israel é como se fosse uma árvore que vai ser abatida por um machado, lançada por terra, portanto vai a árvore abaixo, e depois a raiz da árvore que fica, ela mesma vai ser queimada, que é para ter a certeza que aquilo fica tudo bem destruído. Portanto, é uma mensagem de juízo, em primeiro lugar, uma mensagem de que, de facto, atenção, que estamos a ir pelo caminho errado, temos de acertar o caminho porque estamos a afastar de Deus, estamos a afastar dos seus preceitos. Aquele Deus que nos salvou, nós agora não nos estamos a deixar salvar, estamos, pelo contrário, a voltar ao caminho da escravidão. Mas é, ao mesmo tempo, também uma mensagem de esperança, porque pegando nessa própria imagem, dessa árvore cortada e que depois cuja raiz é queimada, ele diz também que dessa raiz queimada vai surgir então a semente de um novo ramo da casa de David e desse novo ramo de onde vai brotar a casa de David, daí virá então a restauração daquele resto de Israel que viria para salvar o povo e para salvar então e dar essa plenitude que Deus tinha previsto para o seu povo. E é daí que brota depois o próprio anúncio do Emanuel diante do rei Acaz, quando ele confronta o rei e diz: pede um sinal a Deus para ver o que é que deves fazer agora perante a situação em que estás, que Israel via-se completamente rodeado de inimigos e não sabia como é que os iria enfrentar. Então o rei Acaz já tinha feito a cabeça que ia fazer uma aliança com um certo povo e Isaías achava que não era isso que Deus queria, portanto diz: pede um sinal para ter a certeza disso. E o rei Acaz não quis. E ainda assim depois Isaías deu o tal sinal, que é talvez a passagem principal de Isaías, que nós talvez conhecemos mais neste tempo de Advento, que é aquela passagem de Isaías 7,14, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Portanto, diz logo ali claramente que vem uma virgem que vai conceber um filho, e isto no contexto de toda aquela árvore que tinha caído, da raiz que tinha sido queimada, e que depois dessa raiz queimada iria brotar um rebento dessa casa, da casa de David, onde viria então depois a salvação. Está claramente depois a apontar para o Messias que viria, ainda que na altura não se soubesse, não é? Ainda se tinha apenas a perspectiva de uma salvação que viria no futuro,
mas que nós hoje lemos e que era Jesus, não é? Portanto, que já estava ali. Portanto, o que é que pregou Isaías? Pregou o juízo, por um lado, portanto, endireitai os caminhos, e pregou também a esperança da salvação prometida por Deus. Não deixou simplesmente uma mensagem negativa, mas apontou também para isso, para a salvação que viria da parte de Deus, que ele próprio iria operar, não seria Israel, que o Israel tinha-se desviado. E bem, esse é que é o, digamos assim, a grande mensagem de Isaías, que como bom profeta dá muito na cabeça e faz bem muitas vezes ouvir essas palavras dos profetas, que às vezes até nos deixam assim meio inquietos, porque nós lemos aquilo e mesmo sendo uma coisa escrita há imenso tempo atrás, nós pensamos, mas isto sou eu que me voltei para isto ou para o outro, ainda que seja em linguagem simbólica, mas eu vejo que posso ser eu que está a ser descrito aqui pelo profeta. Portanto, prega contra tudo o que são os desvios no caminho de Deus e depois convida então a confiar nesse Deus, que Ele mesmo vai depois preparar a salvação, Ele mesmo vai depois salvar o seu povo. Sim, é porque, desculpa, Sim. porque o livro de Isaías acompanha, como tu disseste logo no início, que o ministério de Isaías foi muito longo, então acompanha várias fases da vida de Israel, por isso a palavra de Deus é atual também na vida do seu povo, e se calhar no princípio da vida de Isaías, se o tom seria esse, o apelo à conversão, porque se o povo de Deus não mudasse de vida, viveria uma vida longe de Deus, não é? sem Deus, como estava a escolher, mas depois também acompanha aquele povo que vendo-se exilado, vendo-se dispersado pelo Império da Babilónia, não pode perder a esperança, não é? Aliás, tu falaste dessa passagem muito bonita, que foi um sinal que Isaías deu ao rei Acaz, na altura em que o Império da Assíria estava às portas de Jerusalém e ameaçava também invadir de Jerusalém e impor o seu poder ao reino de Judá, mas Isaías exortou o rei Acaz para não perder a esperança e para confiar sobretudo em Deus. E depois lá mais para a frente, eu também acho que, não sei a Bíblia de cor, mas acho que também é do profeta Isaías, quando diz, mas pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Não é? Mesmo que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. Por isso são esses também esse anúncio do que vai acontecer, como sinal do poder de Deus, e também esta esperança que vale a pena ter e que vale a pena manter no amor de Deus que nos ama como filhos. Sim, portanto, Isaías tem esta dupla faceta lá, esperança por um lado, e lá está, que vamos, agora quem tem seguido a missa todos os dias, quem tem ido à missa todos os dias vai ouvindo todas as profecias de Advento, e depois tem toda esta outra dimensão que é o anúncio dessa salvação que vem. São tantas dimensões diferentes do Salvador que está para vir, e que agora que estamos já na preparação próxima do Natal, vamos também o dizendo em muitas delas nas antífonas do ó chefe da casa de Israel, ó rebento da raiz de Jessé, lá está que também com uma alusão de certo modo aqui é esta raiz que brota também da árvore que caiu, que foi abatida, e outras que tais, vão apontando para a grandeza da salvação que Deus foi para o seu povo. E por isso Isaías é muito forte, é assim uma grande figura do Advento. E quer dizer, são tantas as passagens que nós conhecemos de Isaías, às vezes se calhar sem saber propriamente a referência propriamente dita, mas que é-nos muito familiar. Não sei, por exemplo, além daquele relato que há pouco eu disse da própria vocação de Isaías, que também é assim um relato muito clássico e bonito e forte, que ele próprio foi purificado no capítulo 6, em que se vê lá está a brasa ardente a purificar então Isaías para depois poder pregar e anunciar a vontade de Deus. Além da própria referência que fizemos há pouco da profecia da Virgem que iria conceber e dar à luz um filho, outras bonitas, como vamos agora ouvir também no dia de Natal. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e sobre o seu trono estará o poder real, e depois é seu nome, poderoso conselheiro, Deus forte, Pai, Príncipe da Paz. Portanto, assim com uma data de referências a quem é que é esse menino que vem. E, aliás, por acaso acho que é uma destas
referências a este Isaías 9.6 que vamos ter no nosso cartão de Natal, que vamos dar depois no dia de Natal este ano. Acho que é precisamente este. Surpresa, rapaz. Então, mas como só algumas pessoas é que vão ouvir o podcast, já não vai ser... espalham por toda a gente. Não vão espalhar assim tanto, aposto que não. Aposto que vai ser mais ou menos surpresa. Mais ou menos porque já demos ano passado, portanto já não sei se vai ser assim surpresa absoluta. É como se fosse aqueles, como eles chamam, os easter eggs dos filmes, não é? Assim, olha, há pessoas que já sabem, as outras não, e depois fazem a ligação a seguir. Mas outras também, outras bonitas, como o Espírito do Senhor está sobre mim, que o próprio Jesus depois cita Isaías em muitas primeira homilia de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar a boa nova aos pobres. Ele enviou-me para libertar os cativos, dar vista aos cegos. É? Exatamente, libertar os prisioneiros da escuridão. E proclamar o ano da graça do Senhor. Exatamente. Portanto, depois, o próprio discurso de Jesus a leitura que Jesus fez na sinagoga Nazaré, era de Isaías. E depois disse, como a homilia, estavam os olhos todos fixos em Jesus, e Jesus revelou lá o livro, pôs lá no sítio, e depois disse: hoje mesmo cumpriu-se esta profecia. Acabais de ouvir. E todos ficavam admirados, e depois começaram também a resmungar: mas não és tu o filho de José? Então não é o filho do carpinteiro? Então não... E pronto. Depois tentaram precipitar Jesus lá do precipício abaixo, mas Jesus passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. E isto é só uma ligação, porque boa parte das profecias de Isaías realizam-se plenamente em Jesus. Há umas, nomeadamente aquela da Virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Mesmo os exegetas não conseguem encontrar nenhum acontecimento no Antigo Testamento onde isto possa ter acontecido como uma figura daquilo que depois haveria de acontecer em Jesus. Ou seja, todas as outras profecias, ou a maior parte das outras profecias, a gente vê que tiveram um sentido imediato na história do povo da história da salvação do povo de Israel, mas depois chegou à sua plenitude de sentido em Jesus. Mas há algumas, nomeadamente essa da Virgem conceberá, que não teve realização nenhuma, senão 600 anos depois, ou 800 anos depois, não é? com a vida de Jesus. Outras passagens conhecidas de Isaías, aquela que diz, aliás, mais uma vez, muito própria do tempo de Advento e também ligada a São João Batista, que falámos no último episódio: uma voz clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as veredas no deserto, preparai o caminho do Senhor. Portanto, também isto aqui, Isaías 43, também fala de... Aliás, o João Batista também responde quando lhe vão perguntar, não é, que nós ouvimos no domingo passado, quando vão perguntar: mas quem é que és tu? Não é? És o Messias, és Elias, és um profeta? E João Batista responde: eu sou aquele que o profeta anunciava, não é? Uma voz clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. O profeta era Isaías que estávamos a falar. Exatamente. E depois: vinde a mim os que andais, os que tendes sede, vinde às águas, e aqueles que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, bebei vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Isaías 55:1. Portanto, tantas passagens que nós vemos riquíssimas, em que não são só apenas palavras de conversão, que também são, mas também de alento, e que nos ajudam também a preparar o coração para o encontro com o Deus que vem como Salvador. E são tantas que vale a pena, apesar de ser também um livro muito extenso, o do livro de Isaías. Aliás, tem, não sei agora, acho que são 66 capítulos. Perto disso, sim. Deixa aqui só confirmar, mas eu creio que é... Capaz de ser o livro mais longo da Sagrada Escritura, sim. E pronto, é grande, mas... Fácil, basta ver aqui. 66, sim, confirma-se. Já sabes, mais do que eu. Então nunca mais nos esquecemos. E pronto, era uma pequena apresentação de Isaías e de algumas das suas passagens, também já que nos acompanha todos os anos aqui nesta caminhada de Advento, para conhecermos e também aprofundarmos mais e ajudar-nos a chegar até o Natal. Sim, esta questão das profecias feitas a um povo são também um traço importante da nossa fé. Ou seja, se calhar boa parte das outras figuras religiosas não foram anunciadas, não foram preparadas. Aconteceram, deram nas vistas, foram especiais, tiveram seguidores e continuaram. Jesus não. Jesus foi anunciado ao longo de séculos e séculos, não é?
foi preparado e depois cumpriu-se, não é? Aquilo que Deus foi dizendo e foi preparando com o seu povo. Essa é também uma das maravilhas da nossa fé. Um Senhor que não nos desampara, permite-nos fazer este caminho, mas vai-nos dando estas luzes que apontam bem para o alto. Ou seja, nós não vivemos ao acaso, não vivemos assim desenraizados da nossa história, e temos este anúncio, temos esta profecia. E nós também podemos continuar a ser profetas neste nosso tempo, de anunciar não só aquele que já veio, mas aquele que anuncia que há de vir, e anunciá-lo como uma proposta de vida, ou como um companheiro de vida, de viagem, um modelo de vida único e extraordinário. Por isso é sempre bom neste tempo do Advento, que é se calhar a figura ou o tempo litúrgico mais parecido com aquilo que são o nosso tempo aqui na Terra, olharmos para esta figura do profeta Isaías, como a figura do profeta por excelência, que anuncia a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Muito bem, então continuemos. Ou seja, no tempo do Advento, quase todas as missas têm como primeira leitura o livro de Isaías, mas depois também ao longo do ano litúrgico vamos tendo outras passagens e às vezes até no Novo Testamento, nomeadamente no Evangelho de São Mateus, aparecem muitas citações também do profeta Isaías, como a recordar que como o gesto de Jesus, as palavras de Jesus, a história de Jesus foi esse cumprimento da profecia, e muitas dessas profecias de Cristo estão contidas no livro do profeta Isaías. Muito bem, estamos hoje a falar muito do Antigo Testamento. Já falámos aqui neste intervalo dos exílios da Assíria e da Babilónia. Agora andamos um bocadinho lá mais para a frente, quase no tempo de Jesus, para falarmos da festa do Hanukkah. Ou seja, no outro dia estávamos no jantar, não é? Jantar de Natal típico, aqui de um grupo dos voluntários das jornadas, assim, um grupo assim pequenino, que se costuma juntar de vez em quando para pôr a conversa em dia, e houve alguém que nos perguntou porque é que estavam tantas luzes lá em baixo, e a menorá, aquele candelabro lá com as velas, porque é que estavam lá em baixo na Baía, e o que é que era aquilo, não é? Então nós tivemos a oportunidade de explicar um bocadinho o que é que era o Hanukkah, e achámos curioso, visto que nos últimos anos se tem celebrado assim de uma forma visível aqui na nossa vila de Cascais, esta festa também, com a comunidade judaica que já bastante estabelecida aqui na nossa terra. Então sabermos quais é que são as raízes bíblicas, não é? E vermos que papel é que tem também para nós cristãos. Então, queres contar mais ou menos a história deste Hanukkah e como é que se celebra, tanto quanto nós, se calhar, a próxima vez temos de trazer cá o Rabi para falar, mas pronto, mas está na Sagrada Escritura, por isso, aliás... Está na nossa Sagrada Escritura, não está na Sagrada Escritura que os judeus usam. Exatamente, ou seja, está no livro dos Macabeus, que é um livro que só está na Bíblia católica, na Bíblia como nós temos no nosso cânon, e não está na Bíblia ou na Sagrada Escritura, no cânon da Sagrada Escritura hebraico, mas pronto, mas que está lá na Sagrada Escritura, é a palavra inspirada por Deus e é a palavra de salvação. Então o que é o Hanukkah? É uma história, ou seja, a origem do Hanukkah, ou se quisermos a festa da dedicação, se calhar é mais fácil de compreender assim, porque o Hanukkah deve ser um nome hebraico, não é? Portanto nós não entendemos assim, mas no fundo é a festa da dedicação, e que nós ouvimos essa história também na missa semanal durante os últimos dias feriais antes do Advento, portanto até à festa do Cristo Rei. Porquê? Porque lemos o livro dos Macabeus e conta então o que é que aconteceu durante esse tempo dos Macabeus, e só para nos situarmos, estamos no século II antes de Cristo, assim, e no ano 167 antes de Cristo houve aquilo que se chama uma desolação no templo, houve uma profanação, porque o rei da altura era um tirano, era Antíoco Epifânio, e que começou a adotar os costumes, porque queria agradar no fundo a toda a gente, começou a adotar costumes dos povos circundantes, em particular os costumes também dos gregos. Então, o que é que aconteceu? Antíoco Epifânio decidiu também oferecer um sacrifício ao deus Zeus, dos gregos, e fê-lo dentro do templo, no altar do templo, e houve uma grande revolta em Israel, porque de facto como é que poderia ser possível, quando eles tinham o mandamento primeiro de não adorar outros deuses, e havia um deus único, estarem a oferecer a um deus grego, que nem sequer era o seu próprio, e ainda por cima no templo, no Santo dos Santos,
onde se lembrava, onde se comemorava, onde se vivia toda a história do que Deus tinha feito com o seu povo. E portanto depois houve uma grande revolta entre os judeus, o Judas Macabeu e depois os seus irmãos, que se revoltaram para repor a ordem e voltar a pôr então tudo de acordo com a vontade do Deus único. Houve muitos mártires, muita gente que morreu porque não cedia aos costumes pagãos, e depois finalmente conseguiu-se rededicar o templo, e então foi destruído o altar que estava antes feito, ou que antes lá estava, onde se ofereceu então o sacrifício a Zeus. Estabeleceu-se um novo altar e foi dedicado, e a partir daí decidiu-se que todos os anos daí para diante ir-se celebrar isto como a festa da rededicação do templo, para lembrar então o que é que tinha sido reposto, sobretudo. Portanto, é mais a rededicação do templo do que propriamente a profanação, não é? Para lembrar a profanação, mas precisamente para apagar da memória esse período negro que eles consideravam da sua história, em que se voltaram para outros deuses, decidiram então celebrá-lo exatamente no dia em que se tinha dado a profanação, e que por curiosidade nossa, não é? Deu-se no dia 25 de... Agora deixa eu ver como é que se diz o nome do mês. Do mês... Kislev, exatamente. que é o último mês do calendário judeu. E portanto o calendário judeu não é exatamente igual ao nosso, porque é um calendário lunar, se não me engano, mas portanto seria o equivalente mais ou menos ao dia 25 de dezembro, se coincidissem os calendários. Sim, este ano, esse 25º dia do mês que é Kislev, no nosso calendário assim, comum, foi no dia 7 de dezembro. Uhum. Por isso este ano foi do dia 7 ao dia 15, são 8 dias de festa. Por isso este ano calhou entre o dia 7 e o dia 15 de dezembro essa festa do Hanukkah, ou do Hanukkah. Pode ser que já aconteceu, não é? Quando os calendários se vão sobrepondo, não é? Às vezes ser mais perto ainda do Natal. Mas normalmente coincide sempre com este tempo do Advento. E depois há uma festa que não se celebra só num dia, mas celebra-se em 8 dias. Sim, exatamente. E porquê? nós vemos... Sabes? Celebra-se em 8 dias. Pá, não sabe o que são 8 dias? Eu tentei ver, a ideia que eu tenho, a imagem que eu tenho é que houve assim um pequeno milagre, que foi durante esses 8 dias em que demorou a conquista e a reconquista, e tirarem lá a estátua do Zeus e não sei o que mais. A lamparina lá do azeite, a oferta lá do azeite, nunca deixou de funcionar durante 8 dias, mesmo sem azeite, ou pelo menos segundo a quantidade de azeite que seria normal para manter a chama acesa. Por isso eu acho que tem a ver com esse pequenino milagre, esse pequeno sinal de Deus, de durante 8 dias ser ele a aguentar a luz, a presença no templo de Jerusalém. Mas não tenho certeza, essa foi a imagem com que eu fiquei quando era mais novo, mas nunca aprofundei Essa era a história que eu também tinha ouvido antes, mas aqui neste livralhaço que nós temos aqui de história bíblica, New Jerome Biblical Commentary, portanto tem assim a história com artigos académicos sobre o assunto. Sim, e não aparece nenhuma dessas referências, por isso... Não, mas aparece uma referência que festa também era conhecida como a festa das luzes, e explica do porquê, porque cada dia da festa, como eram 8 dias, as pessoas iam pondo à porta de casa uma luz, e cada dia acrescentavam mais uma luz, e portanto no fim depois tinham as luzes todas dos 8, portanto do dia, mas depois mais os 8 dias da festa. E também tinham também ramos verdes que usavam também em procissão nesse dia. Cantavam também salmos próprios, sobretudo os salmos Hallel, portanto salmos de ação de graças e de bem-dizer a Deus. E pronto, mas que essa parte das luzes é engraçado, que dizem aqui os biblistas que foi parte mais posterior da festa, portanto não se deve ter feito logo no início, quando a festa foi estabelecida, mas mais tarde. Portanto é possível que depois tenha havido esse milagre, e depois se calhar quem é judeu pode explicar isto um pouco melhor. E foi assim. Sim, nós aqui em Cascais eu já tive a ocasião não de ir nos 8 dias, como é óbvio, mas já fui convidado para participar num dos dias, normalmente o primeiro dia. E aquilo é sempre uma festa muito bonita, sabe?
com música, e música muito boa, às vezes com um quarteto de cordas, às vezes com um coro assim, mais de crianças, ou coro juvenil, cantam os louvores a Deus, e depois vão acendendo essa vela à vela, não é? E depois há sempre uns discursos de esperança, de ânimo, de alegria, de comunhão. E houve uma vez, não tenho a certeza se é todos os dias dessa festa dos 8 dias, se é depois só no final, mas depois também entregam doces, né? entregam bombons aos pequeninos, às crianças, quase como se fossem os nossos reis magos também, como fazem lá em Espanha, lá no carrossel dos reis, né? nas paradas dos reis, em que vão oferecendo também esses doces, essas guloseimas às crianças, como sinal também de uma alegria contagiante. Por isso é uma bonita festa. Mas o que é que pode ter a ver connosco, com o cristianismo? O que é que... Não sei, uma festa se calhar mais judaica, uma festa do Antigo Testamento, não é? Sim, mas nós podemos argumentar, então, mas nós também somos herdeiros dessa tradição, porque é que nós não claro celebramos? Que somos, sim. Bom, isso é uma daquelas questões da Igreja Nascente, que se calhar se nós formos ler os Atos dos Apóstolos percebemos isso. Também havia cristãos na altura, vindos do judaísmo, que também diziam nós devíamos celebrar estas coisas todas, que faz parte da nossa tradição. E depois houve aquela grande discussão entre Pedro e Paulo, sim, porque via-se Pedro a fazer as coisas à frente dos judeus de uma forma judia, e depois quando estava com os gregos, aqueles que não viveram esta tradição e que esta libertação do templo e tudo mais não lhes dizia tanto respeito como disse ao povo de Israel, porque não era parte deles, ou seja, para eles o novo templo já estava inaugurado, de facto era o Espírito Santo onde habitava, era a própria igreja, não é? que era o templo, mas não era um lugar físico como consideravam os judeus, e não tinha também assim o peso todo que tinham, e portanto com o cristianismo, depois do Concílio de Jerusalém, aquele primeiro encontro, acabou por decidir que os cristãos que provinham do paganismo, não é? Portanto quem vinha não tinham de seguir estes costumes, portanto o Hanukkah acabou por cair e nós celebramos o nascimento de Jesus, não celebramos esta festa mais, ainda que acho que não haja problema nenhum em lembrarmos, pois também faz parte da história da salvação. Aliás, devíamos conhecer melhor, e pode ser que haja aí também um episódio sobre isso, em que falamos um bocadinho sobre o calendário litúrgico judeu e depois o calendário litúrgico cristão, quer seja nas suas tradições mais do Oriente, ortodoxas, quer seja na nossa versão mais católica, para percebermos que a raiz é a mesma, que a história é a mesma. Mas pronto, mas é bom nós sabemos que herança é que temos, não é? Sim, a começar pela própria missa, não é? Portanto, a missa nós vemos que vem da celebração também da ceia pascal, e conhecer isso aí faz tanto sentido, e é daquele tipo de livros, quando a pessoa lê um bocadinho sobre a história daquilo que era a Páscoa judaica, e que depois a forma como se acaba por viver a nossa missa católica, tem algumas significado tão mais denso, não é? Como a pessoa percebe que, pronto, olha, isto não foi uma coisa inventada, foi uma coisa que veio com a história, veio de trás, e Deus, desde lá atrás, desde o tempo dos judeus, foi acompanhando até os dias de hoje, não é? E foi, claro, simplificando e purificando aquelas coisas que eram preciso purificar para apontar para o centro, para o essencial, para nosso Senhor Jesus Cristo, mas também saber a origem ritual, e tudo isso também nos ajuda. E aliás, não foi um dos livros que o Padre Nuno aconselhou a semana passada por acaso, mas se calhar depois pode... Mas é da mesma coleção. Sim, se calhar pode-se ir buscar daqui a bocadinho quando for a... Sim, mas sabemos de cor, não é? As raízes judaicas da celebração da Eucaristia. Nós na semana passada, até por causa do tempo do Advento, sugeri as raízes judaicas da Nossa Senhora, não é? Ver como estava também anunciada e prefigurada no Antigo Testamento a figura e a missão de Maria. Mas há um livro também da mesma coleção, quase com a mesma capa e com a mesma estrutura, que é um bocadinho isto, as raízes judaicas da Eucaristia. E existe mais 2 ou 3 livros também muito parecidos, não é? O Scott Hahn tem também um livro assim, deste género, que é o Banquete, mas isso aí, o do Scott Hahn, é sobretudo a partir do Apocalipse. Mas há raízes bíblicas, não é, da celebração da missa, que nos podem ajudar a celebrar ainda melhor o sentido e o significado de todos esses sinais. E esta festa do Hanukkah também pode ajudar-nos também a celebrar este tempo do Advento, este tempo de luz, de família, de alegria, de esperança, não é?
e de saber que Nosso Senhor mantém-nos vivos, mantém as chamas da nossa fé bem vivas, mesmo quando nós fazemos disparates e muitos disparates. Claro, não desviando do central, que é a celebração do Natal, Sim. E por isso é que a Igreja também tem esse poder para propor aos fiéis aquilo que é o certo para levarmos mais a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas sabendo as raízes do que é que fazem. Então, os judeus também nos podem ajudar a nós a entrar em diálogo, a falar com eles e perceber também de onde é que vêm as raízes de tudo isto. Nós no Seminário de Almada, não sei se depois nos Olivais, não sei depois como é que é o teu tempo, mas nós no Seminário de Almada, além da coroa do Advento e do presépio que fazíamos, depois quando chegava ali a novena do Natal, tínhamos também um conjunto de 9 velas mais pequenininhas, não são estas 8 do Hanukkah, mas acho que a Menorá também tem 9 velas e não 8. Tem, além dessas 8 dias, depois tem mais uma vela no meio. E nós não usávamos a Menorá, que é o candelabro onde estão essas 9 velas, mas fazíamos 9 velas mais pequenininhas que quase que irradiavam da coroa do Advento para nos fazer chegar depois à luz do Natal. Por isso, nós no Seminário da Almada fazíamos isso. Portanto, tínhamos, além das 4 velas dos 4 domingos, depois ao chegar aos 9 dias antes do Natal, ali ao dia 16, em cada refeição, não sei se era só a refeição do jantar, já não me lembro. Mas na refeição, fazia parte também da oração inicial da refeição, esse cântico, cantávamos o Rorate? Rorate de Shell, isso nós fazíamos aos domingos. Exatamente. Mas não, tínhamos uma música bonita, engraçada. Vindo, ó Deus menino. E era, para cada dia era um bocadinho também inspirada nas antífonas de Bo. Por isso era juntar tudo, e era uma maneira muito bonita de nós irmos crescendo em entusiasmo e em consciência, né, dessa vinda de Jesus extraordinária, né, como menino, como bebé. Sim, e pronto, portanto era só para falar um bocadinho disto. Portanto, sintetizando, que papel tem no cristianismo? Hoje em dia não tem um papel normativo, nós não temos de celebrar o Hanukkah, celebramos sim o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda por cima a data praticamente coincide. Pronto, mas temos essas raízes históricas e portanto imaginemos que daqui a poucos anos, e por acaso é engraçado que agora até se vê assim no YouTube, algumas vezes vídeos neste sentido. Por exemplo, imaginem que há assim um grupo de judeus da sinagoga X que se converte ao cristianismo, por exemplo. Não me chocava nada que pedissem autorização à igreja para continuar a celebrar este tipo de festas, porque não tem nada de contrário à história da salvação. Pelo contrário também. Como é óbvio. Como aconteceu, por exemplo, com os anglicanos, quando houve assim uma boa parte da igreja anglicana que se voltou para a igreja católica, também manteve assim algumas tradições. Portanto, isto é o tipo de tradição ou de instituição judaica que perfeitamente se poderia manter num grupo de judaizantes que se juntasse à comunhão universal da Igreja Católica. Sim, e também num mundo cada vez mais global ou cada vez mais universal, não só alguns de nós que vão para fora e vão para países onde há uma comunidade judaica mais forte, ou mesmo aqui em Cascais, em que a comunidade vai crescendo e saudavelmente, assim a gente espera sempre. Também é bom nós conhecermos, até para nos respeitarmos melhor e aprendermos todos uns com os outros, não é? E alegrarmos todos uns com os outros, até porque tem mesmo esse fundamento bíblico, por isso é tudo Nosso Senhor. Sim. Por isso não tenham medo, às vezes aquela coisa até era um bocadinho, calma aí, o que é que eles estão para aqui a fazer, uma coisa esquisita que nós nunca fizemos, está bem, mas não é esquisito e podemos crescer e conhecer até a Sagrada Escritura melhor à conta destas festas judaicas. E algumas dessas festas, como o Padre Mendes disse há bocadinho, não é? Depois são transportadas para os nossos rituais litúrgicos mais habituais, como é óbvio, focado na Eucaristia, na ceia pascal, mas não só. Sim, então Hanukkah, festa de dedicação do templo, quando o templo foi profanado e depois foi rededicado com a revolta dos Macabeus e depois foi então voltado a ser dedicado completamente a Deus. Então o último tema que trazes aqui para o nosso episódio de hoje, explica-me lá porque é que trouxeste este tema. Este tema é mais um aperitivo, porque nós não temos assim muito tempo para tratar do tema agora e porque também iria dar pano para mangas. Mas porque saiu... Mas não fugimos desse pano para mangas. Não fugimos, mas não há tempo agora e porque saiu também hoje, não, ontem, sim. Um documento do como é que agora chama-se? Dicasterio para a doutrina da fé sobre as bênçãos. As bênçãos. Como é que era o tema? Era sobre as bênçãos, sim. Deixa aqui ver como é que era o nome que eu fiz o download no outro dia.
Fiducia Supplicans, que é assim que se chama, e acerca do significado pastoral das bênçãos. Sobre o significado pastoral das bênçãos. E é uma declaração, tu já me explicaste o que é isto de uma declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé. Também não tenho um doutoramento nem um mestrado na situação, mas, ou seja, a declaração é um documento da Doutrina da Fé que lhe dá algum peso, que não tem propriamente assim peso propriamente oficial, canónico ou doutrinal, mas tem o peso de tentar explicar já com assim, alguma autoridade, não é assim que procura fazer isso. E que trata depois a situação de bênçãos em vários sentidos, e o próprio documento diz trazer uma inovação no sentido daquilo que são as bênçãos, mas que, para dizer a verdade, não há assim propriamente tempo para uma pessoa conseguir rapidamente perceber e estar pronto para dizer, então, olha, o documento diz isto, portanto, aquilo. Posso simplesmente partilhar aquilo que vai chegando de ecos, que na verdade não altera nada daquilo que é o magistério nem a doutrina, porque isso é impossível, não é? A doutrina que nós temos vem da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, e os desenvolvimentos que pode haver é sempre em linha daquilo que havia antes, portanto a doutrina não se contradiz. Lembra que a bênção não é um sacramento, e quando estamos a falar de bênção estamos a falar do quê? Por exemplo, uma pessoa, como acontece às vezes, olha, comprou um carro novo e pede a bênção do carro, então vamos lá benzer o carro. Pessoa mudou de casa, pede a bênção da casa, vamos lá benzer a casa. Uma pessoa pede uma bênção que está-se a sentir em baixo e queria pedir a bênção de Deus para conseguir também enfrentar esta situação de doença e tudo mais, então vamos lá dar uma bênção a essa pessoa. Uma pessoa, as bênçãos no final da missa também são umas bênçãos, não é? A bênção das refeições, que é mais comum, se calhar, é mais bênção habitual. Das refeições. A bênção dos filhos, na oração da noite ou no beijinho de boa noite. Há todo um livro de bênçãos com imensas situações, digamos assim, codificadas, litúrgicas, que é proposto pela Igreja. Mas lembra o documento que não é um sacramento, isto aqui só dando assim os ecos, porque vão ouvir falar disto talvez e só para saber, e que trata depois também de algumas situações, irregulares matrimoniais, e também trata em que situações é que eventualmente se pode benzer isso, e dizendo depois, primeiro, que claro que não é um sacramento, e claro que o pecado não pode ser propriamente abençoado, e lembra que tudo o que diz respeito a relações no âmbito íntimo é apenas entre um homem e uma mulher, e no contexto do casamento saberá diante de Deus. Portanto, lembra uma data de pontos assim fixos, mas de resto não vamos adiantar mais porque não há tempo nem profundidade para o fazer. Mas eu queria só ler então o que é que são as bênçãos, portanto ir ao ritual das bênçãos, ao básico pós-Concílio Vaticano II, que nos lembra qual é que é o sentido das bênçãos, para depois então termos assim uma base para falar do resto com mais chão, e que diz o seguinte, que a Igreja, como sacramento universal de salvação, exerce sempre entre os homens e em favor dos homens a obra da santificação e, simultaneamente, unida a Cristo sua cabeça, glorifica o Pai no Espírito Santo. A Igreja, pelo poder do Espírito Santo, exprime de diversos modos este seu ministério, isto de ser o sacramento universal de salvação, ou seja, de ser um sinal de salvação para toda a humanidade, para todos os homens, e por isso instituiu diversas formas de bênção. Com elas convida os homens a louvar a Deus, anima-os a pedir a sua proteção, exorta-os a tornarem-se dignos da sua misericórdia pela santidade de vida, utiliza fórmulas de oração para implorar os seus benefícios, a fim de alcançar bom êxito naquilo que suplica. A isto se destinam as bênçãos instituídas pela Igreja, sinais sensíveis que significam e realizam, cada um a seu modo, a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus, que é o fim para o qual se orientam todas as outras ações da Igreja. Portanto, as bênçãos são feitas para que chegue a bom termo e deem glória a Deus tudo aquilo que se abençoa. Portanto, quando abençoamos um carro, pedimos que o carro cumpra a sua tarefa e faça a sua função de ser um bom carro e levar, então, a bom termo as pessoas que lá viajam. Quando benzemos até os animais, que também uma vez temos animais, até animais de companhia, então que cumpram a sua função bem e que deem glória a Deus da forma como acompanham as pessoas. E assim sucessivamente. Portanto, podemos sempre pedir bênçãos, e
Cá em Portugal, por acaso, perdemos um pouco o hábito, mas acontece muito com gente que vem do Brasil, da Venezuela, quando encontra assim um padre no meio da rua, dizem: Padre, a sua bênção, não é? Tem assim esse hábito de dizer, e depois o padre diz: Deus vos abençoe. Portanto, também dá essa bênção, dá essa palavra que estamos a bem dizer a Deus por um lado, estamos a dar graças a Deus pela realidade que nós evocamos, e por outro lado estamos também a pedir que deixe-se a bênção de Deus e então e auxilie aquela realidade para a qual nós pedimos a bênção para chegar a seu bom termo. Portanto, é este duplo movimento de darmos graças a Deus por uma coisa e pedirmos a bênção de Deus para outra, não é? Que deixa o auxílio de Deus, que acontece. Portanto, podemos pedir sempre, não é? Não há propriamente nenhuma restrição a pedirmos a bênção para coisas boas, sempre, claro, como tudo, e que ajudam a chegar ao seu cumprimento. Depois, sobre o documento, deixamos para outra altura, porque não temos tempo agora para o ver. Sim. Ou seja, eu estava a lembrar de antigamente era mais comum, e eu lembro do meu pai me contar essas histórias quando era mais miúdo e chegava à casa, não sei se era com ele ou se era depois, mas eu acho que ainda chegou a ser com ele, que o meu avô, o pai dele, morreu quando ele era muito novo, mas quando chegava à casa ia ter com o pai, não é? E pedia a bênção, a sua bênção, senhor meu pai. E ele dizia quando o pai lhe dava a bênção era sinal que ele se tinha portado bem. Uhum. E quando o pai resmungava, e dava-lhe a bênção na mesma, mas resmungava, quer dizer que ele tinha se portado mal. Por isso era sempre um sentido também muito, muito bonito e um bom sinal, não é? De que se o pai estava contente com aquilo que ele tinha feito na escola, por exemplo, ou lá na rua, com os irmãos, com os amigos, não é? Por isso a bênção de Deus tem um duplo significado, né? Tem o significado de que nós sem Deus não somos nada, e por isso sabemos que tudo vem de Deus e tudo para Ele aponta, e por isso contamos sempre com a sua graça, com a sua bênção, não é? Com a sua força para fazermos este caminho. Mas por outro lado também tem um sinal de que nós estamos no caminho de Deus, estamos no caminho certo, estamos no caminho bem. Por isso Deus nunca pode abençoar ou validar o mal, não é? Embora nunca deixe de nos amar e nunca deixe de querer o nosso bem, e por isso vir ter connosco para nos pegar ao colo e para nos conduzir até Ele. Por isso, nesse sentido, não é? A gente pode sempre pedir a bênção, não tanto para encontrar validade naquilo que vamos fazendo, que não é dele, mas sobretudo para que Ele esteja sempre próximo, não é? E que nos vá estimulando por amor, não é? Por misericórdia, a confiarmos nele e a fazermos o caminho que Ele nos apresenta e que Ele nos propõe desde sempre. Por isso, sim, falamos um bocadinho sobre as bênçãos. Saiu este documento agora há pouco tempo, em que fala sobre isto, fala sobre as bênçãos, sobre a forma litúrgica da gente celebrar, como é que as coisas estão organizadas, o que é que significam e tudo, e depois tem lá um meio ponto, não é? Em que fala sobre a bênção de casais em situação irregular, ou seja, que não são casados pela Igreja, por algumas razões, não é? E depois também até fala de pessoas do mesmo sexo que vivem como se fosse maritalmente, vivem em conjunto, vivem em comum, e ver como é que isto funciona, não é? Que bênçãos é que são estas, não é? Mas aí ele esclarece primeiro claramente que não é uma bênção litúrgica, não pode nunca ser uma bênção litúrgica que seja. O que eu acho que surge nesses pontos, porque agora já estamos a entrar um bocadinho no assunto, mas não é assim tão claro e tão cristalino o que lá está escrito, mas o que eu acho que o propósito de vir a algumas destas coisas é porque se calhar o que pode acontecer é algumas pessoas que estão nessas situações em que não estão assim, podem se calhar pedir a bênção ao Senhor Padre, e um Senhor Padre qualquer pode dizer: olha, a ti não te abençoou porque estás a viver assim, ou a ti não te abençoou porque não sei o quê. Sim. E individualmente, enquanto pessoa, claro que a pessoa pode pedir uma bênção, não tem problema nenhum. É ajuda a Deus para cumprir o seu propósito. Se vai ser operado, ou se vai começar um trabalho novo, ou se vai não sei o quê, claro que sim. Tudo o que forem coisas boas, não é? Agora, se for uma coisa que contradiz aquilo que é o sentido pleno da vida, não é? Que contradiz aquilo que é a vocação da pessoa, e que então, nessa realidade não se pode dar uma bênção, não é? E daí é essa a realidade. Pode-se dar a bênção a cada uma das pessoas, claro, que a pessoa pode e quer chegar à santidade. Sim. Mas vamos dar uma bênção, por exemplo, a um avião para ele ser um bom submarino. Não faz sentido, não vai acontecer porque não está a cumprir o seu propósito. E, portanto, só se dá a bênção a coisas que de facto estão de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E as pessoas estão de acordo com a vontade de Deus, cada pessoa individualmente.
É amada como filho. Sim. Porque é amada como filho e está nessa situação. Ainda que não tenha a vida toda alinhada, ainda que faça uma data de disparates. Como ninguém tem. Mas a bênção pode receber sempre as pessoas individualmente. Depois, como realidade, se vir alguém pedir uma realidade enquanto e estar a justificar a sua situação, entre aspas, com uma bênção. Se quisermos, com as comparações completamente aparvalhadas, isso não levem isto à letra nem a mal, mas uma coisa é pedir a bênção para um trabalho novo que eu vou ter, não é? Outra coisa é pedir a bênção para o assalto que eu vou fazer. Não é? Como é óbvio, eu posso abençoar todas as pessoas, mas não abençoo para que o assalto corra bem e que não façam mal a ninguém e que possam ficar com muito dinheiro para serem muito felizes. Não faz sentido, porque o assalto não é uma coisa de Deus, não é verdadeiro, não é libertador e é um crime neste caso. Como é óbvio, não é uma comparação clara nem para ser transposta, não é? Mas é mais ou menos assim. A gente abençoa as realidades que nos aproximam de Deus e que Deus nos propõe como caminho verdadeiro de santidade. Abençoamos todas as pessoas, não é? Quaisquer que sejam as suas circunstâncias, porque senão não abençoamos ninguém. Claro. E como diziam as outras pessoas, então se a gente abençoa os animais e os carros e as paredes, porque é que não há de abençoar um coração sofrido ou alegre? Claro que se abençoa tudo, não é? Ora, não em bênçãos que depois possam ser interpretadas de outra forma ou de outra maneira, e por isso que criar confusão e criar divisão. Sim, isto, pronto, já entramos um bocadinho no assunto, mas só porque vão ouvir de certeza um burburinho nestas semanas sobre isto, mas só assim sinto, o documento não altera nem o magistério, nem a doutrina da Igreja, que não muda e não se contradiz. Bênçãos não são sacramentos, portanto não é a mesma coisa, e pronto, são só estes 2 pontos assim de partilha, mas que é uma coisa boa, é dar graças a Deus por um lado e receber a bênção de Deus para cumprir. Sim, podem ler, mesmo que não haja em português, está em todas as outras línguas ocidentais, não é? neste mundo, não é? E podem ir à procura, é muito fácil, basta pôr fiducia supplicans e pronto, e encontram o documento na página do Vaticano, nessas 6 ou 7 línguas, né? do espanhol, do italiano, do francês, do inglês, do alemão, já não sei qual é que é mais, do inglês, alemão, espanhol e italiano também, sim. São 5 línguas. Isso dá para ler, é um texto que tem para aí 40 números, lê-se mais ou menos bem e pronto, e vão perceber que desses 40 números falam sobretudo disso, sobre qual é que é essa realidade das bênçãos e a realidade litúrgica e eclesial das bênçãos, o que é que significam e como é que podem ser vividas por nós. Sim, e se não ficar tudo claro, que é normal que não fique, porque fala de muitas coisas também que é mais difícil de compreensão, lá está, o bom é ir sempre depois assim à base, e há também o ritual das bênçãos em que tem a introdução toda, que fala do que é a bênção. E isso é sempre também a forma de ser igreja, que nós não nos contradizemos, mas vamos atrás e vemos como é que podemos então entender aquilo que são documentos da forma certa, de acordo com a tradição e daquilo que é a Sagrada Escritura, e pronto. Bem, para terminar, vamos às propostas para ler. Então vamos. O que é que trouxeste hoje? Então, 2 livros também aqui da Princípia, que temos cá agora por acaso não sei se já cá temos. Este está. Já ouvi o que lá. Já ouvi, sim. Então já lá está. Então... Mas é fácil. Como sabem, aqui no Centro Pastoral agora temos aqui uma parceria, neste momento ainda só com a Princípia, mas depois vamos ter com vários editores, que eles põem cá os seus livros. Por isso, todos os livros dessas editoras que queiram, mesmo que não esteja cá no Centro Pastoral, basta dizerem que gostavam de ter este ou aquele, no número de exemplares assim ou assado, e pronto. E depois nós dizemos que há pessoas que querem esses livros e eles, quando vierem cá depois no final da semana ou no final do mês, ou mandam pelo correio, mas é muito fácil chegar. Ou seja, na prática é ter cá as livrarias. Pronto, é só isso que é esse o serviço que a gente presta, é temos um espaço, temos aqui umas estantes que as editoras usam para que as pessoas possam comprar-lhes os livros, não é? Mas este aqui está cá porque eu já o vi, já o folhei. Sim. Então, este primeiro livro que proponho é o Deus ou Nada, que é de um cardeal Roberto Sará, que esteve à frente da Congregação para os Sacramentos e com o Culto Divino. Sim. Isto proponho porquê? Porque é um livro fácil de ler, em diálogo com um entrevistador, e fala com muita clareza, não é? E nos dias de hoje, que às vezes temos as coisas um pouco baralhadas, ele fala de uma forma muito simples, por um lado, muito direta, e começa por contar a sua história, que também é daquelas histórias que nós lemos e ficamos assim impressionados, pois ele é um cardeal africano,
em que esteve a boa parte da sua vida. Primeiro, é fruto das missões, foi graças aos missionários espiritanos que ele foi parar ao seminário e que foi formado, e que depois foi padre e tudo mais, e conta como é que foi a sua formação, conta tudo, e é uma história engraçada de ler. Como viveu depois a perseguição no país onde estava. Ele é da Guiné, se eu não me engano, não é? Da Guiné Equatorial. Acho que sim. E Guiné, exatamente. E como foi, inclusivamente, teve sobre a sua cabeça depois uma sentença de morte da parte de um ditador, mas que depois acabou por o ditador morrer primeiro ditador do que ele, portanto ele acabou por não ser. Mas que para todos os efeitos, depois ele estava tramado porque era uma cabeça a prémio, porque falava muito abertamente daquilo que era a verdade e do que é que era o respeito pela dignidade humana na sua diocese. E então depois foi resgatado pelo Vaticano para ir para o Vaticano, porque senão não ia aguentar lá muito tempo, que alguém ia lhe tentar fazer qualquer coisa. E esteve à frente de uma série de sítios no Vaticano, acabando depois então no culto divino. Mas o livro é de uma grande profundidade, porque fala de muitas questões da Europa nos dias de hoje e do mundo inteiro, e aponta também um caminho, lá está, como os profetas que nós ouvíamos, por um lado de crítica, mas por outro lado também de esperança, não é? De horizontes maiores para crescermos e para deixarmos então Deus vencer na nossa vida. E o outro? O outro é um livrinho pequeno de teologia fundamental, mas que é um livro, Teologia Fundamental, uma cadeira que nós fazemos na Universidade Católica, mas que diz respeito àquelas questões que são a propedêutica da fé, que é assim, as questões da possibilidade de existência de Deus, a questão do mal, as provas da existência de Deus, assim, como é que nós chegamos ao conhecimento de Deus. São questões que eu acho que, sobretudo para quem assim é mais novo e não tão mais novo, nos deparamos todos os dias, não é? E que com conversas com colegas, amigos que não acreditam ou que acreditam, mas têm dúvidas, têm assim muitas questões básicas com que nos confrontamos, e está escrito em linguagem muito acessível, porque foi feito para isso, ou seja, para ser um livro mais democrático, mais acessível para todos, e pronto, todas essas questões difíceis de como é que se compagina um Deus com a existência do mal, como é que eu posso ter acesso a Deus, é mais razoável uma pessoa acreditar do que ser agnóstico ou ateu. Pronto, tudo isso vai enfrentando o livro, e depois tem uma coisa engraçada, que no fim de cada capítulo tem sempre assim um resumo, e no final do resumo tem um QR Code, onde tem depois assim uma ficha também com outro mini resumo em cada capítulo. Portanto, isto também está feito para se depois usar em grupos de leitura e coisas parecidas, e poder então fazer este caminho em conjunto, de ir às bases da existência de Deus. É uma questão mais filosófica do que propriamente teológica, ou seja, como estas bases de poder Deus existir, mas vale a pena. Portanto, recomendo estes Sinais de Deus, de este autor que é o António Fernández Velasco. Sim, na descrição do episódio vai estar o link, né, para a editora destes livros, e por isso podem ficar a saber mais informações sobre ele. Então, para terminar, recordar que podem mandar as vossas sugestões e críticas para o nosso e-mail, podcast@paroquiadecascais.org. Estamos cá sempre para tentar ler e responder àquilo que são as vossas perguntas e as vossas sugestões. E pronto, e a partir da próxima semana vamos chegar ao episódio 100. Vamos fazer aí uma festa, com certeza, porque é Natal. Eu não sei, porque havia aquele dito da escola que a primeira lição não se dá, a 100ª também não é? Não, temos que fazer aí qualquer coisa, ainda não sabemos bem. Agora vamos para o Natal, e depois a seguir ao Natal a gente logo imagina como é que podemos celebrar também agora este novo centenário do nosso episódio, do nosso podcast. Muito obrigado pela vossa atenção e disponibilidade. Vamos continuando este caminho. Se o Padre Mendo carregar ali no botão para pôr a música do genérico, fantástica. E pronto, até para a semana, se Deus quiserem. Um Santo Natal para todos, para vocês e para a vossa família. Vamos